Queridos, Sandro vem de uma sequência, né, de aulas sobre os anjos, tanto os anjos de Deus como os anjos caídos, né, os demônios. Tem quem não ouviu aí, tem vários temas. E da última vez, semana passada não teve, né, a continuação do estudo, porque nós fomos buscar a Manu. E antes da aula de semana passada, a penúltima, fui eu que ministrei também, pela graça do Senhor. Demos continuidade do assunto, mas dentro de uma visão diferente. Estamos em guerra, onde tratamos de algumas estratégias que o inimigo tem para tentar minar a nossa fé, e também falamos de 3 armas que nós, como servos de Deus, como soldados do Senhor, possamos usar para combater os dardos inflamados do maligno. E hoje nós vamos continuar dentro do assunto, mas numa visão diferente, numa pegada diferente. Como resistir ao diabo no nosso dia a dia, né? Resista ao diabo no seu dia a dia. Porque o inimigo das nossas almas, queridos, ele tem várias artimanhas. Ele tem várias artimanhas. E 2 delas são os pensamentos. Ele tenta atuar nos nossos pensamentos e, através dos quando entra pelos nossos pensamentos, vai para nossas emoções. E são armas assim que ele usa contra as nossas vidas, né? Então nós temos que começar a ter atenção nos nossos pensamentos, porque é o primeiro campo de batalha que nós temos, é a nossa mente. Os pensamentos são lançados. E o intento do inimigo é lançar um engano, é querer nos enganar, e ele começa lançando pensamentos. A guerra começa na nossa mente. Por isso a importância da gente renovar a nossa mente com a palavra de Deus. E um dos enganos, assim, irmãos, que está em alta aí, eu ia falar crianças, o hábito da escola. Irmãos, um dos maiores enganos que está aí agora na atualidade é as pessoas querer justificar o seu erro, tá? Elas querem justificar o que é errado como se fosse certo. Ou seja, elas tentam defender os seus próprios erros, nos acusando que estamos os julgando. Então, o nosso ato de não concordar com elas, com o erro delas, elas colocam num patamar de julgamento, de diálogo de ódio, e elas justificam os seus erros nos acusando. Hoje, no final dos tempos, como a palavra de Deus diz, que os homens serão amantes de si mesmos, o que as pessoas querem é viver como bem acham e devem. Para elas, o importante é ser feliz, sem prestar conta a nada, sem prestar conta a ninguém, sem temer a Deus, né? Aí, quando nós tememos a Deus, quando nós não concordamos com aquilo que a pessoa está fazendo, claro que essa concordância tem que ser com amor, a discordância tem que ser com amor. A gente, como cristão, a gente não pode levantar a bandeira do ódio, mas para muitas pessoas, a gente não concordar é um posicionamento de ódio, de julgamento. E não é assim. Então, hoje em dia, um dos enganos que o diabo tem trazido aí para a população, para as pessoas, é o nosso posicionamento de não concordar com o errado, que a minha atitude se torna mais errada do que a dele. Deu para vocês entenderem o que eu quero dizer? Então, nós temos que tomar cuidado. Estamos nesse mundo, mas nós não somos daqui. Por isso, o que nos molda não é essa teoria de vida mundana, mas sim a prática da palavra de Deus. Sabemos que os dias são maus, queridos, mas nós temos uma função aqui como igreja. Nós temos um papel como povo de Deus, uma missão como igreja do Senhor, de fazer a diferença e levar o poder de Deus, que é o evangelho do Senhor, por onde nós passarmos. Amém? Mas o que temos que fazer para levarmos esse poder do Senhor por onde nós passarmos? Como podemos
rejeitar essas astutas ciladas do diabo lançada contra os nossos pensamentos, né? Como resistir ao diabo no nosso dia a dia? Queridos, o que nós temos que fazer é sermos obedientes a Deus e andarmos em amor. Se queremos ser conhecidos como os discípulos de Jesus, é o que a gente sempre fala, porque é o que a Bíblia fala. Temos que andar em amor. E como nós vamos resistir ao diabo no nosso dia a dia? Porque é todo dia que nós temos que resistir. Obedecendo, obedecendo, obedecendo. Jesus nos deu o mandamento de amar o nosso próximo. Temos que obedecer e temos que começar pelos próximos, a nossa família. É na família que temos que começar a praticar os atos de obediência em amor. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Mateus 22? Mateus 22. Os versículos 36 ao 38 diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5 ao 7. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram às vãs contendas, querendo ser mestres da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem os que afirmam. Então, queridos, se nós queremos resistir o inimigo no dia a dia, como nós acabamos de ler aqui, temos que permanecer na fé, viver por fé e manter o nosso viver em amor e obedecer a Deus prontamente nas pequenas e nas grandes coisas. Lembrando, queridos, que Deus jamais vai nos pedir nada que Ele sabe que nós não possamos fazer. Tudo que Deus pede a nós, Ele sabe que nós podemos fazer. E às vezes as pessoas querem agir pelo jeitinho mais fácil, pelo jeito mais fácil. Mas tenha certeza que o jeito mais fácil do homem é o jeito mais difícil. O jeito mais difícil é viver longe do favor de Deus. Quando a gente quer viver de maneira fácil, a gente está longe de Deus. E essa maneira é a maneira mais difícil. Então, como resistimos ao diabo diariamente? Como resistir a ele? É nos submetemos a Deus. É obedecendo a Deus. Lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, diz o seguinte: Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Vamos ler o 8 também? Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Então, como nós podemos resistir ao diabo diariamente? É nos sujeitando a Deus, é nos achegando a Deus. É assim que vamos resistir ao diabo. O caminho de Deus, o caminho com Deus, queridos, é um caminho de obediências. Lá em Hebreus 10, 36, fala o seguinte: porque necessitais de perseverança,
para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, queridos, precisamos perseverar em obedecer, pois só assim é a forma de nos submetermos a Deus e resistirmos ao diabo. Se andarmos em obediência a Deus, não querendo aquilo que ele não nos prometeu, queridos, mas andarmos segundo o que ele falou, com certeza Deus cumprirá o que prometeu na sua palavra. Podemos ter essa certeza, porque a palavra de Deus nos diz isso. Queridos, Deus criou. O diabo, através do pecado, deformou. Mas se nós estamos em Cristo Jesus, somos uma nova criatura. E Jesus nos restaurou, nos reformou e nos fez de novo nele. Fez de novo nele. Sabemos, querido, que a caminhada com Cristo não é fácil. Não é fácil. Vamos ter espinhos, vamos ter obstáculos, mas é bem melhor andar com Jesus nos dias difíceis do que sozinhos. Temos que ter, queridos, a disposição de obedecer, em fazer aquilo que Deus nos manda fazer e parar de fazer aquilo que Ele nos manda parar. E, queridos, às vezes as pessoas pensam que a obediência é só nas coisas grandes. Não. A obediência começa nas pequenas coisas. São as raposinhas que destroem a vinha. Às vezes o inimigo está tendo brechas. E às vezes não são rachaduras grandes, não. Às vezes são rachadinhas. Rachadinhas. Mas que ele está tendo acesso, que ele está tendo, podemos dizer, legalidade. E aí, nós precisamos começar a obedecer a Deus nas pequenas coisas. Lá em 1 Coríntios 5, 6, diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios 5, 6. Depois você pode ir anotando, se quiser. 1 Coríntios 5, 6, que é muito importante a gente ler os versículos, gravar, né? Tentar decorar os versículos é muito importante. 1 Coríntios 5, 6 diz assim: não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Cantares 2,15, ou Cânticos de Salomão, né? Alguns é Cânticos, outros é Cantares. Tem Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Diz assim, capítulo 2, no versículo 15, diz assim: apanhai-vos as raposas, as rapozinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Mateus 25, 21. Aí já vamos para o Novo Testamento. Mateus 25, versículo 21. Diz assim: e o seu senhor lhe disse: bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, aqui nós lemos 3 passagens, onde aqui nos orienta a sermos fiéis, a sermos obedientes no pouco. E Deus nos colocará sobre o muito. E quando nós lemos essa passagem aqui, muitos pensam nessa passagem só para o dinheiro, né? Mas isso tem a ver com toda a nossa vida. Nós temos que englobar isso, o nosso dia a dia, em tudo que a gente for fazer. Temos que prestar atenção, queridos, nas pequenas atitudes que tomamos. Elas também têm que ser alvos da nossa obediência. Exemplo, às vezes vamos numa loja
né? Vamos numa loja, compramos algumas coisas, aí, de repente, o funcionário lá, a caixa, por engano, coloca outro objeto dentro da sua bolsa. Aí você chega em casa, você olha a notinha, poxa, eu não paguei por isso aqui. E, de repente, você estava até precisando. Aí você pensa, é bênção de Deus? Não, queridos. Não, nós não podemos pensar que é bênção de Deus. O que nós temos que fazer é ir lá devolver. Porque se a gente não devolver, quem vai pagar é o funcionário no final do dia, quando faltar no caixa dele. Então, temos que ir na mesma hora, mesmo que a culpa não foi nossa, e devolver aquilo. E qual é a sua atitude? Qual é a minha atitude? A gente dá desculpa ou a gente faz o que é honesto, o que é correto? De repente, outro exemplo, recebemos um troco a mais e nós fomos perceber longe, distante. Você esquece, deixa para lá, porque vai ser muito distante para você devolver, ou você devolve, você paga o preço de devolver, porque não é seu. Você come no mercado e não paga, passa lá, pega uma uvinha, uma ameixinha. O gerente não está vendo. Você coloca o seu carro na vaga de idoso, sendo você jovem? Você coloca sua vaga, o seu carro, só porque você quer encontrar um lugar mais próximo da porta do mercado, você coloca só porque a vaga está livre, na vaga de deficiente, sendo você, graças a Deus, fisicamente perfeito? Queridos, nós somos cristãos, temos que ser honestos nas pequenas e nas grandes coisas. Isso são raposinhas. E nós temos que ser honestos, tanto quando estamos sozinhos, tanto quando estamos diante das pessoas. Você joga lixo no chão? Joga lixo para fora do carro ou do ônibus, sem pensar que aquilo ali vai entupir bueiros e, de repente, vidas vão perder as casas? Aí você fala, mas só eu que vou fazer, não importa. Nós, como cristãos, nós, como igreja, nós temos uma missão, e a nossa missão começa nas pequenas coisas, e nós temos que começar a resistir ao diabo no nosso dia a dia, resistir a ele, demonstrando Jesus nas pequenas coisas. O diabo, ele não tem medo de uma pessoa que faz um sermão bonito, longo. O diabo, ele não tem medo dos irmãos que andam sociais de gravata. O diabo, ele teme e bate em retirada quando ele encontra um cristão que se submete a Deus, um cristão obediente, um cristão rendido ao Senhor, que vive aos pés de Jesus. É esses que o diabo teme, são esses. Por isso que nós só vamos resistir ao diabo no nosso dia a dia, obedecendo a Deus nas pequenas e nas grandes coisas. Mas se a gente não obedece nas pequenas, como que vamos obedecer nas grandes? E cuidado se você está falando aí que não tem nada a ver, que isso já é demais. Isso já é um pensamento de Satanás. Mateus 7, versículo 12, diz assim, Mateus 7, versículo 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Tudo que você querer que os homens vos façam, faça a eles. Se queremos resistir ao diabo no dia a dia, temos que obedecer a Deus em tudo que fazemos e vivemos. Temos que levar Deus, queridos, para tudo em nossa vida. Viver com Deus é muito além de ir ao culto uma vez por semana, queridos. Exemplo, se a gente vai no mercado e está lá uma promoção de leite condensado, só pode ser 10 itens por família. Aí eu levo Sandro, Manu e Mateus e Ágata. Cada um para pegar 10, para tirar vantagem, que eu tenho que comprar mais, pegar mais. Eu estou sendo honesta como cristã?
Para pensar. Não, não, porque são 10 por família. Não são 10 por cada pessoa da família. Mentir, queridos. Tirar um familiar do cadastro. Mentir para ganhar benefício social, benefício. E, infelizmente, não é só ímpios que fazem isso, não. Tem pessoas que dizem amar Jesus, ser servo de Jesus, tirando o marido, o filho do benefício do cadastro para ter benefício social. Não, nós temos que andar na verdade em tudo que nós fazemos, queridos. Os fins não justificam os meios, tá? Os fins não justificam os meios, queridos. Ter palavra, a palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não. Às vezes alguém te pede algo, você fala sim, não, eu vou fazer sim. E você vai e não faz. Claro que às vezes acontecem impedimentos, então dê uma justificativa, mas às vezes você já fala o sim para não ficar mal, mas você já sabe que não vai fazer, e Deus está vendo, isso não está agradando ao Senhor, que a nossa palavra seja sim, sim, não, não, que sejamos íntegros, que sejamos sinceros em amor. Quando obedecemos a Deus em pequenas coisas, queridos, Ele com certeza se agrada e Ele nos fortalece na caminhada. Ele nos fortalece. Diz lá em Mateus 25, no versículo 21, diz assim a palavra de Deus aqui assim, ó, 25, 21. 25, 21. E se o seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Querido, você pode ter certeza, se você for fiel ao Senhor no seu pouco, Deus vai cumprir a palavra dele. E ele vai te dar alegria. Gozo aqui simboliza alegria, simboliza satisfação. E com alegria vem a paz. Vem a paz. Então, que possamos a começar, queridos, a obedecer a Deus nas pequenas coisas. Você quer resistir ao diabo? Então, se submeta a Deus em obediência. Começa pelas pequenas coisas. E é diariamente, no seu dia a dia. Não espere algo espetacular ou algo extraordinário, não. Viva com aquele que é o extraordinário, se submetendo a ele, no seu dia ordinário, resistindo ao diabo. É assim que Deus quer. Queridos, Deus nos quer próximos dele, tendo um relacionamento leal com ele. Se nós formos leal no nosso relacionamento com Deus, queridos, você pode ter certeza que nós vamos ter paz, vamos ter alegria, porque isso é o reino de Deus. Isso é o reino de Deus. Lá em Romanos 14, 17, diz assim a palavra do Senhor. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Se nós tivermos um relacionamento íntimo e leal com Deus, nós vamos viver segundo o reino de Deus. E o reino de Deus é paz, alegria, segundo o Espírito Santo de Deus. Queridos, quando nós sabemos quem somos em Cristo Jesus, vamos querer viver uma vida de maneira justa, pois fomos justificados nele. Quando obedecemos a Deus, queridos, nós estamos resistindo ao diabo. Nós matamos, não tem um ditado que diz? A gente mata 2 coelhos com a cajadada só? Então, e o principal de tudo, queridos, é obedecer a Deus, porque ele é o nosso Pai. Resistir ao diabo vai ser consequência.
mas o que nós temos que estar dentro de nós é: Deus está comigo, Deus está vendo, isso que eu vou fazer alegra o coração do meu Pai, isso que eu estou fazendo glorifica Ele. Quando eu faço isso, eu me aproximo do meu Pai ou me afasto do meu Pai? Quando eu faço isso, eu alegro ou entristeço o Espírito do meu Pai que habita em mim? Então, queridos, tem pessoas que acham que para vencer o inimigo precisa de gritos, altas performances, mas para resistir de verdade o diabo, precisamos obedecer a Deus no nosso dia a dia. Precisamos obedecer a Deus na simplicidade. O Evangelho é poderoso, o Evangelho é o poder de Deus, mas, ao mesmo tempo, o Evangelho é simples, ele é simples, e Deus nos chama para viver na sua simplicidade. É no trabalho, fazer o nosso melhor, não querer dar jeitinho, não querer tirar vantagem. Essa ideia, queridos, de tirar vantagem, essa ideia não vem da parte de Deus. Não vem da parte de Deus. Essa ideia de vantagem vem do maligno, vem do nosso inimigo. E o nosso inimigo, nós temos que resistir. Resistir. E a melhor forma, e a verdadeira forma, e a forma mais eficaz de resistir ao diabo no nosso dia a dia, não é de vez em quando, é no nosso dia a dia, do nosso acordar, do nosso dormir. É obedecendo ao nosso Senhor, obedecendo ao nosso Deus, nos sujeitando a Ele e resistindo o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Pai querido e Pai amado, eu te louvo e te glorifico por este período de aula, Pai. Foi isso que o Senhor ministrou no meu coração. Espero que o Senhor tenha ministrado também no coração dos meus irmãos. Espero que cada coração esteja aberto para que essa palavra venha frutificar e assim, em obediência, nós vivenciarmos ela para a tua glória, para o teu louvor, Pai. Que o Senhor venha, Deus, perdoar, Senhor, nossos pecados. Perdoar se a gente tem estacionado em vaga de idoso, sendo agente novo. Perdoar se a gente tem comido ameixa, uva no mercado sem pagar, achando que não é nada demais. Nos perdoar se, de repente, na escola, pegamos um lápis do colega e levamos para casa e não devolvemos. Perdoarmos, ó Deus, se muitas das vezes nos comprometemos com a tua obra, Senhor. Falamos que vamos fazer e, de repente, não fazemos. Nos perdoa se, às vezes, até fazemos, porque falamos que íamos fazer, mas fizemos de qualquer maneira, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos. Leva-nos, Senhor, a cada dia a um arrependimento genuíno. Leva-nos, Senhor, a cada dia a uma conversão verdadeira. Pai, converte-nos, Senhor, e seremos convertidos. Salva-nos, Senhor, e seremos salvos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos fortalece, Pai, e nos ajuda, Deus, nos ajuda a nos sujeitarmos a Ti a cada dia e resistir ao diabo no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, e ao Teu nome, toda honra, toda glória e todo louvor. Amém.